Chegou o momento que todos nós estávamos esperando há mais de uma década. O retorno da franquia Premonição, depois de Premonição 5. Muito tempo passou desde que os fãs de filmes de terror ficaram tão em polvorosa com a franquia. E hoje isso voltou, todo mundo falando de Final Destination, e isso é um momento nosso. Eu me sinto arrebatado. E voltou com toda essa carga emocional de nostalgia misturada com novidade, que foi então o Premonição 6. Mas é claro que precisamos comparar os 6 filmes entre si, porque né, isso é inevitável. E pra que eu fui fazer isso? Nunca foi tão difícil decidir um ranking na minha vida. Quanto mais eu pensava sobre os filmes, mais a parada ia virando uma briga de foice na minha cabeça. Porque os filmes brigam muito entre si no quesito importância e qualidade. O resultado é o que eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo. Eu sou o Wes do Cinemania e preparem-se. Este é o Premonição do pior ao melhor, segundo a minha análise como fã doente pela franquia. Óbvio que esse ranking pode mudar amanhã, porque é tudo uma fase. Às vezes eu gosto mais de um, às vezes gosto mais do outro, mas hoje as posições são essas. E aqui podem ter alguns spoilers, principalmente de Premonição 6 para quem ainda não assistiu. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo, beleza? Então, se der. Em sexto lugar, o pior Premonição da série é o mais óbvio. Premonição 4 de 2009, claro, que ainda fizeram a idiotice de batizar de The Final Destination, denotando ser o último da franquia. Quanta autoestima. Esse é um filme dirigido por David Ayles, que era um dublê originalmente, e de alguma forma, nepotismo ou teste do sofá, veio a dirigir 2 filmes da franquia. Esse é o senhor que gosta de meter um peitão no meio do filme de graça, porque ele não queria perder a oportunidade. Ele não era sem noção, ele era normal. Sem noção é quem deixou ele dirigir. Parece que ele assistiu ao primeiro filme e não entendeu absolutamente nada do que tava lá. Tanto que o quarto filme é uma odisseia de coisas sem noção que não agregam em nada pra franquia. Além de ser um mais do mesmo, extremamente fora de tom, sem o suspense que havia em todos os anteriores. Premonição sempre teve um clima de suspense muito predominante. Ele é completamente exagerado, as atuações são fraquíssimas. O acidente principal, que deveria ser a melhor coisa do filme, é muito mal ajambrado. De umas batidas de carro foi pra terremotos na terra. Os personagens começam a ser atingidos por destroços randômicos de peças de carro do nada, tendo como auge o glorioso pneu voador. E ainda mais com a ajuda do 3D, que fez uma lambança no filme. Cada cena, cada take, cada momento é inspirado não pela criatividade do roteirista, mas pela necessidade de fazer alguma coisa ser atirada na tela. O filme é tão preguiçoso que ele deixa muito de lado uma das coisas mais legais da franquia, que são as pistas de como o próximo da lista vai morrer, como acontecia com o Alex no 2 com o Homem com Gancho, lembra? Aqui o que predomina são sonhos. Sonhos abstratos, meio desconexos, com objetos aparecendo de forma aleatória e em 3D para o Nick adivinhar o que vai acontecer. É óbvio, é tão preguiçoso, é boçal. Como o David Ayles quis focar mais em criar mortes para servir ao 3D, ele deixa de lado o desenvolvimento dos personagens. Todos eles são completamente superficiais, sem qualquer tipo de aprofundamento. E o universo que eles estão inseridos é inverossímil ao extremo e completamente explícito, como tudo ter a ver com morte. A cafeteria que eles vão é a morte por cafeína. O filme que eles vão assistir é O Amor Mata. A camiseta que o cara tá usando fala de morte. É tudo sobre morte, não é possível. E falando nelas, as mortes são exageradas e trashes, visto a morte do Andy na grade da oficina, em que o cara não tem órgãos, ele é um bolo confeitado, e a morte do Carter racista, que é tão bizarra que chega a ser cômica. Mas eu ainda posso elencar uns pontos positivos, eu ainda tenho a façanha de fazer isso. Como, por exemplo, a morte da Samantha com a pedra sniper, que eu acho ok, a morte do Hunter na piscina, beleza, e a morte da escada rolante, que eu acho que são bem marcantes. De resto, é tudo uma bosta colossal. Esse filme é uma mancha na franquia, não tem como superar. Tanto que daqui pra frente, nenhum chega perto de ser tão podre. Todos são filmes bons e todos têm a sua relevância. Então, qual é o próximo? Em quinto lugar eu coloco Premonição 2. Sim, maníacos, o segundo, de novo, dirigido pelo tiozão da explosão.
Eu sei que existe uma parcela de fãs que acham Premonição 2 um dos melhores, se não o melhor, mas eu não faço parte dessa porcentagem. Eu acho que esse filme tem decisões de roteiro que jogam ele lá pra baixo, na minha ordem de preferência. Porém, por ser um filme de um diretor deveras duvidoso, ele é muito melhor que o Premonição 4. No 2, temos uma das melhores sequências iniciais da franquia, com o engavetamento na rodovia. É nele que temos a cena da tora de madeira atingindo o policial Thomas, que é uma cena clássica, reaproveitada até nos outros filmes. Ele é mais bem dirigido, realmente é impactante como as coisas acontecem. Apesar de alguns exageros, como as explosões gigantescas, chega uma hora que parece que explodiu uma ogiva na estrada, mas não deixa de ser uma cena bem da hora. É importante dizer que a fórmula é quebrada logo nesse segundo, porque a morte vai atrás dos personagens de forma contrária, de trás pra frente. E isso tem uma explicação no filme. É um filme muito mais bem-humorado, mais sarcástico, mais visceral, com muitos personagens coadjuvantes interessantes, que tem um certo aprofundamento e você se importa com eles ao longo do filme. Temos o retorno da Clear Rivers, mais carrancuda do que no primeiro filme, que teve uma evolução bem considerável. Isso porque nos é revelado que o Alex foi assassinado por um tijolo. Isso não é mostrado, aparece só uma foto, que nem é o Devon Sawa, é um dublê. Mas fazer o quê? Um personagem tão importante morrer de uma forma tão banal é muito paia. Tony Todd, o ator que era a cara da franquia, também retorna, como agora conhecido como William J. Bloodworth, em uma cena muito boa. As mortes são muito bem feitas, eu acho que não são as mais icônicas da franquia, mas são boas. O meu problema com o filme são as ideias ruins e a falta de um protagonista forte. A Kimberly Corman, apesar de ser a única que supostamente venceu a morte, ela é a visionária mais sem graça. Primeiro que foi ela quem inaugurou as visões da Raven, coisa que em Premonição 1 existia, mas é feito de uma forma muito mais sutil e interessante, falo já disso. E isso das visões gera uma forçação de barra enorme, com ela tendo uma visão do passado em que ela vê a grávida no acostamento, uma coisa que nem daria pra ela ver numa situação daquelas. E o pior, uma visão de uma coisa que nem chegou a acontecer, que aconteceu no passado. Pera, eu tô tendo déjà vu. É uma cena chave no filme que era pra ser um plot twist, mas é muito mal pensado. E inegavelmente, a Kimberly é ofuscada pela presença da Clear Rivers, que toma o protagonismo pra si, porque a Clear é muito mais interessante. Então ficou pequeno pra coitada da Kimberly, porque ela não sustenta o filme sozinha. Além disso, o roteiro tenta enfiar goela abaixo umas teorias pouco sólidas. Exemplo, a teoria da nova vida, que em um primeiro momento envolve parir uma criança, o que não faz sentido pra mim, e depois se descobre que a ideia era morrer e depois ressuscitar. Mas ao mesmo tempo, se não é sua hora, você não pode morrer. Também não faz sentido nenhum. Então uma coisa cancela a outra. Por outro lado, faz sentido, mas se pensar bem, não faz. Enfim, é esquisito. Tem muitas coisas boas, mas coisas fracas também. Eu acho que esse é o único Premonição que se arrasta pra mim. Quando eu tô assistindo, eu acho ele meio chato, meio desinteressante do meio pro final. Por isso ele fica aqui bem abaixo dos outros. Mas ainda assim, não é um filme muito ruim. Ele só não tem o mesmo número de qualidades dos seguintes. Então agora vai começar a briga de foice de verdade. Em quarto lugar está ele, Premonição 6, Laços de Sangue. O filme mais aguardado e que mais demorou a ser lançado da franquia. Mais de uma década de diferença do Premonição 5. E bom, o Premonição 6 é um filme melhor que o 2, pelo menos na minha opinião. Mesmo que o 2 tenha coisas melhores que ele, olha só. Como, por exemplo, o uso de efeitos práticos nas mortes, que envelheceram muito bem e são mais legais que as mortes do 6, por isso que foi difícil ranquear. O 6 é uma continuação espiritual do 2, né? Tem muita coisa parecida, não tem como negar. Mas o grande trunfo do 6, pra mim, é a direção do Adam Stein e Zach Lipovsky. Eu acho que a direção deles é a melhor até então. O que o 2 e o 4 tinham de arrastado ou errado, aqui não tem mais. É um filme muito da hora de assistir. O acidente inicial na torre, que pela primeira vez não se passa no presente, não é mais impactante e nem vai ser tão icônico quanto do segundo filme, mas pra mim não importa, ele é muito mais bem feito. E tem outra coisa, é uma quebra da fórmula novamente. A visionária não é mais a protagonista, a Stephanie, mas sim a sua avó nos anos 60. A Stephanie tem apenas sonhos, rebobinações sobre essa premonição da avó, que é uma coisa meio parecida com os filmes do David Ayres, essa parada dos sonhos de novo. Mas aqui não existem mais as visões da Raven, graças a Deus, o que já é bem melhor que os outros. Todos os coadjuvantes são ótimos e ele traz a ideia da família para um premonição
premonição, coisa que eu gosto muito. Não são mais só amigos ou colegas de escola, é uma família. Então, a forma como você faz eles interagirem é tão cativante que você gosta de todo mundo ali, porque não tem como você não escrever bons diálogos com essa premissa, ainda mais com todos os atores atuando bem. E temos a última aparição cronológica do William Bloodworth, e finalmente dá um background pra ele, que se não é perfeito, e como a gente imaginava, pelo menos entrega uma resposta entre tantas dúvidas que tínhamos em relação à lore da franquia e ao personagem, o que é muito bom. Além de nos entregar a última aparição do ator em um filme, e isso foi muito especial, né? A Stephanie é muito mais carismática que a Kimberly e o Nick, outro acerto do filme. As mortes, se não são as mais cruéis e mais impressionantes, elas são bem esquematizadas, todas elas são quebras de expectativa, porque você acha que vai acontecer de um jeito e acontece de outro, uma coisa que todos os filmes têm, menos o 4. Eu gosto muito como o roteiro é bem sólido, tanto na relação entre os personagens, como no plano da morte. Ele é muito bem amarrado, a cena final faz referência à cena inicial, os elementos do começo do filme têm uma função no final do filme, ele se sustenta muito bem como entretenimento. Não obstante, ele está abaixo dos próximos da lista, porque ele é justamente uma colcha de retalhos dos outros 5 filmes. Pouca coisa ele trouxe de novidade e muita coisa ele reaproveitou. A única coisa que ele traz de novo é a extensão do plano da morte com relação às pessoas que ela precisa matar dessa vez, porque a morte perdeu o controle da parada quando o plano dela foi interferido, né? Então ela demorou décadas até chegar à última que deveria ter morrido na torre. Logo, ela vai matando as gerações dos sobreviventes até 2025. É uma ideia interessante, mas para por aí. Ao invés de desenvolver isso e usar ao seu favor para surpreender o espectador, o roteiro usa de base a teoria da nova vida do segundo filme, de uma forma simplista para resolver toda a trama, o que acaba gerando um desenrolar fraco para a história. Além disso, o filme peca cruelmente no tom, que é muito parecido com o tom do segundo filme, que eu acho muito inferior com relação aos outros. Se você assistir o 2 e o 6 em sequência, você vai reparar que eles têm o mesmo tom. Pouca criação de suspense, pouca construção de tensão e mais alívio cômico, mais comédia e mais gore. Fora que os elementos que dão pistas pro visionário descobrir quem vai ser o próximo são muito ruins. Na verdade é muito ruim porque se resume ao livro. Não são mais pistas espalhadas pelo cenário que causava toda aquela sensação de serem mensagens subliminares. Tudo isso somado a um ou outro furo de roteiro grotesco que ninguém até agora que falou comigo conseguiu refutar ou justificar. O que pode até acontecer no futuro, mas até agora nada. E muitas pontas soltas na história, elementos que estão lá para trazer volume, mas não necessariamente tem alguma importância narrativa. Enfim, ele é um filme bom, mas não é um premonição muito bom. Muitos elementos que fazem os próximos da lista serem melhores, nesse faltou. Então, por isso, ele fica aqui junto com os outros filmes pares da franquia. Agora, meus nobres, agora o bicho vai pegar, porque o terceiro lugar é... Com muita dor no fígado, em terceiro lugar fica Premonição 3. É isso mesmo. Eu sempre considerei esse o melhor da franquia. Depois de muito pensar, depois de muito comparar, depois de muito conjecturar, eu refleti, deixei a razão falar mais alto do que a emoção e a nostalgia e decidi que Premonição 3 merece ficar em terceiro lugar. E eu vou explicar o porquê. Premonição 3 é melhor que o 6 em vários níveis. Ele é mais enxuto que o 6 e o 2, o roteiro é muito mais preciso no que ele quer contar, ele não se perde em teorias incongruentes ou coisa assim. O filme não abre espaço para grandes incoerências na história, porque ele é muito mais hermético na trama que ele quer desenvolver. Daí uma coisa puxa a outra. Com esse roteiro mais eficiente, o James Wong, que também é o diretor do original, conseguiu fazer o que ele fez de melhor no primeiro, que é construir o suspense e a tensão de uma forma muito melhor. E o 3 tem elementos assustadores. As músicas do filme, Turn Around, Look at Me, por exemplo, da forma como é usada é de cagar nas calças. O acidente inicial não é o melhor comparado ao 2, ele é mais fraco em questão de escala, mas também em comparação com o 2, ele é absurdo de tenso, e o 2 não é. E ele é bom, você fica impressionado com o que acontece lá e te traumatiza com montanha-russa. As fotos como substituição às visões é uma sacada genial. É um elemento diferente dos outros, simples, mas muito eficiente, que ainda funciona como elemento de terror.
terror. Apesar de não ser o filme mais bem dirigido da série, na perspectiva estética, como o 6, por exemplo, o tom desse filme é mais acertado justamente porque ele é uma continuação espiritual do primeiro. A Wendy é uma personagem muito carismática e, como visionária, ela é cativante. Ao mesmo tempo que ela se sente indefesa e vulnerável, ela carrega o filme como uma personagem de muita personalidade e tem um coadjuvante igualmente carismático ao lado, que é o Kevin. As mortes do filme são cruéis, mas muito brutais, ao mesmo tempo que são bem construídas e finalizadas com efeitos práticos. O filme usa pouquíssimo CGI, mas por que ele fica em terceiro lugar? O grande motivo, e eu tenho que dar o braço a torcer pra isso, é que ele, assim como o sexto filme, não traz uma novidade tão relevante pra franquia. Apesar de ser um filme muito bem feito, ele é um copia e cola do primeiro filme com um elemento diferente, que são as fotos. Não fosse isso, ele seria uma repetição do primeiro. A fórmula é a mesma, o plot twist com relação à ordem das mortes é parecido com o plot twist do primeiro filme e o final é parecido com o primeiro filme. Então, Premonição 3 seria um ótimo Premonição 1 se ele já não existisse. Fora isso, algo mais que eu posso depor contra o filme, que pra mim são coisas que não impactam no resultado final, são alguns personagens paias, como Lewis Romero, que é só um jogador de futebol que se acha macho, que pra ser insuportável só falta falar em terceira pessoa, e algumas incongruências, como o Frank nem sequer olhar pra trás naquela situação dos carros buzinando, ou o Kevin ir trabalhar de voluntário no dia da morte dele. Mas enfim, eu amo o Premonição 3, emocionalmente ele é o meu favorito, é o que eu mais gosto de assistir e reassistir, porém, querendo ou não, tenho que ser justo então com o segundo lugar da lista. Em segundo lugar, temos aqui Premonição 5. Quem diria? Premonição 5 seria então quase o melhor filme da franquia? Quase! Ele não é, mas é quase. Quanto mais eu comparava com os outros, mais ele subia no ranking, até o segundo lugar. Só pra começar, esse filme é tão bom que se não fosse ele, Premonição 6 não existiria. Porque o 5 foi lá e resgatou a franquia do esgoto, que foi o Premonição 4. Premonição 4 ia ser o último filme, pra fechar a franquia com chave de merda. Veio o 5 e em tempo recorde, 2 anos de diferença, provou que Final Destination ainda poderia ter qualidade. O diretor aqui é o Steven Quayle, que tem uma direção esteticamente bonita e ao mesmo tempo sóbria, fúnebre, que traz uma cara de suspense e tensão. Toda hora tá serenando, tá chovendo ou tá nublado, tudo é à noite, tudo é sombrio, mas também tem elementos de alívio cômico, como o Isaac e o Dennis, que trazem um certo humor. A cena do Isaac na massagem é engraçada, é um alívio cômico no meio da história, sem ser gratuita, porque é a morte dele, e sem alterar o tom do filme. O acidente inicial é incrível, porque ele é grande em escala, tal qual o sexto, coisa que o terceiro não é, mas ele é tenso. Existe construção da tensão. Toda vez que eu assisto, tenho vontade de fazer xixi, de tão vidrado que eu fico. E também é visualmente melhor, ele tem um mix de efeitos práticos com efeitos digitais, que no resultado final ficou espetacular. É uma cena, cinematograficamente falando, quase perfeita, quase perfeita. Tem pequenas incongruências, já encontrei, analisando minuciosamente, mas nada que me tire do filme. Tudo isso sem precisar de explosões megalomaníacas. Então, pra mim, é o acidente inicial mais bem feito da franquia. As mortes são muito legais e contam novamente com efeitos práticos, já com uma mistura de CGI, mas que não incomoda. E um aspecto definidor que fez ele superar os outros filmes é a relevância pra franquia. Depois do primeiro filme, o 5 é o que mais trouxe elementos novos, teorias novas e totalmente relevantes, sem gerar furos de roteiro e sem reaproveitar nada. Ele é totalmente original nas adições que ele se propõe a fazer. E ainda por cima, traz um detalhe diferente, que é deixar um coadjuvante inicialmente fora da lista da morte, que é a Molly. É Molly? Vai dizer que você não concorda comigo. Ele tem o retorno do William Bloodworth, que não aparecia desde o segundo filme, numa participação relevante pro filme, sem descaracterizar o personagem. E a teoria do matar ou morrer é uma das teorias mais legais, que gerou a maior situação limite da série, porque isso leva a um terceiro ato totalmente diferente, em que um assassinato entra em questão, coisa que não foi trabalhada em nenhum outro filme. E um assassinato é um elemento que compõe o que seria a morte nas suas variadas ramificações. Isso misturado ao elemento psicológico. O medo que o Peter sentia de morrer o levou à decisão de assassinar alguém. O estresse pós-traumático do Peter é algo que conta muito pro que é o conflito final do filme. Não é só escapar da morte, é controlar
controlar a própria mente para não ser tomado pelo medo da morte. E o final do filme é inegavelmente melhor que o final de todos os outros filmes. Um plot twist que na época foi inesperado, fazendo uma ligação direta com o início do primeiro filme, ao mesmo tempo que encerra a história do quinto. Um encerramento praticamente perfeito. O que faz ele ficar com o segundo lugar é que o visionário, que é o Sam, nem de longe é o melhor visionário. A atuação do Nicolas de Agosto é bem medíocre. Se fosse um protagonista de mais peso, teria sido bem melhor. Dito isso, ele só não é o melhor da franquia porque existe o primeiro. E em primeiro lugar, não tem jeito, maníacos, Premonição 1. Tudo isso nos trouxe de volta pra ele. Eu até tentei, mas Premonição de 2000 é o melhor filme da franquia. Não se engane, Premonição 1 não é melhor só porque é o primeiro, mas porque ele é genial. O roteiro, as mortes, o tom e os personagens, todos os aspectos que eu abordei até agora como classificação, em tudo ele acerta. Em tudo ele é bom e definitivo. O visionário, Alex, é um personagem incrível e de uma personalidade muito bem construída. Em comparação com os outros, ele é fora da curva. A atuação do Devon Sawa passa uma instabilidade emocional pra ele, uma determinação, uma paranoia, uma vontade de vencer a morte que nenhum outro personagem tem. Ele é muito expressivo, ele passa uma sensação de maluco, ele fica suando o filme inteiro, é irônico, é irritadiço, briga com todo mundo, mas também chora, transmite sensibilidade e é extremamente corajoso. E a Clear, como coadjuvante, ajuda muito nisso, porque ela tem uma profundidade emocional tão boa quanto a dele. A direção do James Wong é muito acertada. Ele faz o avião ser a coisa mais assustadora que eu já vi. Ele coloca os personagens em situações que são quase pesadelos, tipo ficar preso numa linha de trem, ou ter a garganta cortada sozinho em casa, ou escorregar no banheiro. São mortes já em ambientes do nosso cotidiano, executadas de uma forma simples e funcional. A maneira como o Alex descobre todo o conceito do filme, sobre o plano da morte, sobre as premonições, acontecem em duas cenas definitivas. Na cena do William Bloodworth e na cena da cafeteria. E já era, tá tudo lá, pessoal. O roteiro é tão preciso que em duas cenas eles apresentam a ideia toda do filme de uma forma instigante. Os diálogos foram tão bem escritos que os outros filmes só precisaram repetir e já era. É um clássico, não tenho o que dizer. Claro, nenhum filme da franquia é perfeito. Eu acho que no terceiro ato, o filme quase se perde no plot twist das cadeiras, em que o Alex fala que não trocou de assento, lembra disso? Toda vez que eu assisto esse filme, eu tenho que pausar nessa cena pra tentar entender, porque ela é meio confusa. O Alex trocou ou não trocou de lugar com as meninas lá? No filme ele diz que não trocou, mas na premonição sim, ele trocou. A minha interpretação é de que o Alex só perdeu porque naquela cena ele entendeu errado a ordem das mortes. Ele nunca foi o último da lista. Ele e a Clear morreriam quase juntos na premonição, por isso a morte estava tentando matá-los ao mesmo tempo. Por isso ele era o próximo no final, porque não importa se ele salvou a Clear, ele sempre foi o próximo. Eu sempre tento entender, mas eu acho que é isso que deixa esse filme ainda mais intrigante. Todo esse lance do padrão da morte, de tentar entender como a morte trabalha, todas as teorias, tudo acontece nesse filme. E sobre as visões do Alex, sim, ele tem outras visões ao decorrer do filme, mas elas acontecem sempre como se fossem reflexos, ou em superfícies de vidro, como na visão do ônibus e do trem, ou então em lapsos de memória, como na visão que ele tem do cinto rasgando. A direção é muito sutil nesse sentido, é muito criativo e funciona muito bem. Enfim, Premonição 1 é um clássico e por todos esses motivos, ele é o primeiro no meu ranking. Quem sabe ele seja superado pelo Premonição 7 daqui a 14 anos. Então é isso, maníacos, o ranking atualizado de Premonição do 1 ao 6, segundo a minha opinião. Acho que os filmes se complementam, qualidades que tem em um não tem no outro e vice-versa. Por isso eu sempre reassisto e sempre mudo os filmes de lugar. Mas não tem jeito, todos os filmes são divertidos e o importante é que a franquia Final Destination está mais viva do que nunca. Caso você queira ver a minha análise frame a frame de cada um dos filmes, no canal eu tenho a playlist do Reassistindo e lá eu fico meia hora comentando tudo que eu falei aqui sobre cada um dos filmes. Mas é claro que não paramos por aqui, porque sobre Premonição 6 ainda tem muita coisa pra falar e muitas teorias.
para explorar. Se você quer mais vídeos, não esqueça, deixe o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos. Siga-me no Instagram porque lá eu falo diretamente com a galera, e se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome e a sua foto creditados aqui no final dos vídeos, considere ser um membro do canal, porque assim você recebe esses benefícios e me ajuda a manter o Cinemania de pé. Lembrando que os vídeos também estão disponíveis em formato de áudio no Spotify e no YouTube Music para você ouvir como podcast. Muito obrigado a todos vocês, em breve eu volto para mais um vídeo e boa sorte! With the lights out, it's a stay.